Nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome. Que eu possa diminuir nesse momento, Senhor, e que não seja nada de mim, que seja tudo de ti, ó Senhor. No nome santo de Jesus, ó Pai. Senhor querido, eu me preparei, ó Senhor, eu orei. Eu pedi que viesse de ti, Senhor, que eu quero falar com a tua igreja. Senhor, que os ouvidos deles possam abrir, Senhor, para receber no nome santo de Jesus. E que vire árvore frutífera, Senhor amado, no nome de Jesus. Pai querido, eu quero pedir que tudo aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor possa traduzir de uma maneira simples, ó Senhor. Fale com a tua igreja, que não seja nada de mim, nada da minha carne, nada do meu saber, nada do meu entendimento, mas que venha a ser tudo que venha de ti, ó Pai amado. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Abra aí as suas Bíblias em Gênesis 22. Gênesis 22, vamos ler. Dessa vez vai ser diferente, vocês vão ler. Porque geralmente é um versículo, dessa vez nós vamos ler 19. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui o jumento e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaram-se a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs um altar à lenha e amarrou a Isaque, seu filho. E deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele lhe disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes o Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro, destra dele, travado pela sua ponta no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto, e em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como as areias que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Podemos sentar. Bem conhecida essa passagem.
né? Super conhecida, a maioria de nós, acredito que se não todo mundo, conhece bem a história de Abraão, que quase sacrificou Isaac, né? Bem, bem, bem conhecida. Se nós formos ali em 1 Reis, ali na carta de 1 Reis, de 18, de 8 a 20, 22, também tem uma outra história de uma viúva que tinha um único filho e estava tendo uma seca muito grande, não tinha chuva, e eles estavam passando fome, e tudo que ela tinha era um montinho de farinha e um pouquinho de óleo na botija. Ela ia morrer. Era o plano dela, de morrer com o filho dela. Fazer um bolinho, comer, morrer com o filho dela. Mas Elias chegou ali na casa dela e falou assim para ela: faz um pãozinho para mim. E ela: mas não dá? Não dá, porque a única coisa que eu tenho é essa farinha, esse pouquinho de óleo. E eu estou planejando de fazer esse pãozinho aqui para mim e para o meu filho, para a gente poder comer e morrer. Não tem como fazer para você. E ele falou: não, mas faz para mim, que se você fizer para mim, Deus vai providenciar para você. Pensa. Mas se essa é a única coisa que eu tenho, esse homem, que eu não sei nem de onde que ele apareceu, que se diz ser de Deus, mas eu nem sei se é mesmo, está pedindo para eu dar a última coisa que eu tenho, que eu estou planejando de comer e morrer. Esse homem está querendo. Não, peraí. Porque quando nós temos algo que é precioso para nós, e nós temos um plano que é só nosso, nós não queremos abrir mão dos nossos planos e daquilo que nós temos que é precioso para nós. Abraão tinha algo que era extremamente precioso para ele, que era o filho dele, que não era somente precioso para ele, era a promessa de Deus para a vida dele. Algo que ele esperou anos e anos e anos e anos. E Deus pediu para ele sacrificar. Quantas vezes em nossas vidas nós nos vemos em situações aonde que nós estamos, em situações aonde que nós vamos perder, ou alguém está nos pedindo, ou até Deus está nos pedindo algo que é tão precioso para nós. E nós não queremos. Nós não queremos abrir mão, ou nós não queremos dar, nós não queremos dispor, nós não queremos. Nós não queremos. Porém, nós temos que entender que os planos de Deus são maiores que os nossos. E o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Esse último mês foi um mês muito difícil para mim. Muito difícil para mim. Esses últimos 2 meses foram bem difíceis para mim. Bem difíceis. Aconteceram coisas bem difíceis para mim. Porém, um mês de muito aprendizado com Deus. Muito aprendizado com Deus. Essa palavra que eu estou pregando essa noite, ela nasceu justamente disso. Justamente disso. Essa palavra, na verdade, ela nasceu da noite que a Mica chamou para ir pro hospice. Tem que falar, desculpa. Da noite que a Mica chamou para ir pro hospice, que era a última noite do pai dela, eu fui pro hospice e nós estávamos louvando. E eu comecei a louvar um louvor. Esse louvor: te louvarei, não importam as circunstâncias. Só que eu fui pro hospice e eu deixei meu filho no hospital. E o Victor, ele tá com um problema que eu não sei qual é o problema. Até agora eu não sei qual é o problema. E os médicos também não sabem qual é o problema. É um problema de sangue, é um problema grave, mas ninguém sabe qual que é o problema.
O sangue, as plaquetas dele ficam diminuindo. Eu perguntei para os médicos. É câncer. Fui direto ao ponto. Eles falaram, mãe, vamos chegar lá quando a gente chegar lá. Essa foi a resposta que eu tive. Nesse mesmo dia, foi o dia que eu fui a noite que eu passei no hospice. Não vou dizer que foi uma noite fácil para mim, porque eu deixei meu filho no hospital com essa resposta e fui para o hospice cantar essa música. E ouvi uma voz suave perguntando para mim, se fosse seu filho deitado aqui, você estaria cantando esse louvor da mesma maneira? E aí eu tive que pensar, estaria ou não estaria? Estaria ou não estaria? Porque uma semana antes de eu estar ali, eu estava na minha cama, chorando e falando para Deus, Deus, se o Senhor levar meu filho, eu não vou sobreviver isso. Não leva meu filho. Uma semana antes. Uma semana antes. Então, naquela noite, quando eu estava ali, e eu ouvi essa voz me perguntando aquilo, eu tive que repensar, estaria ou não estaria? Cantando. Como que eu estaria cantando esse louvor? Porém, olha a volta. Olha a sua volta. Vocês estão vendo meu filho aqui? Vocês não estão vendo meu filho aqui. O meu filho também não está com os jovens. O meu filho, nesse momento, está numa festa. Provavelmente numa festa de Halloween. Provavelmente. Que ele pediu permissão? Pediu. Que eu dei? Dei. Sabe por quê? Porque meu filho estava fugindo para ir para as festas. Então, como ele estava fugindo e eu tinha que ficar no meio da noite procurando onde que ele estava, então agora eu prefiro dar permissão, pelo menos eu sei onde que ele está. Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque meu filho tem 16 anos. Antes de eu engravidar do meu filho, eu orei 2 anos para engravidar do meu filho. E eu falei, Senhor, eu não quero engravidar, a não ser que o Senhor vai me dar um menino, a não ser que o Senhor vai me dar um menino de Deus, a não ser que vai ser um pregador, a não ser que ele vai chacoalhar o mundo, a não ser que os mortos vão ressuscitar, os cegos vão ver, os mudos vão falar. Senão eu não quero. Por quê? Por isso que quem conhece meus filhos vão ver que a Temi tem 23, a Essa tem 21 e o Victor tem 16. Por quê? Porque eu não queria mais filhos. Eu não queria mais. O meu marido estava falando, vamos ter um menino, vamos ter um menino. Eu falei, meu filho, você não tem garantia nenhuma que vai ser um menino. Você não tem garantia. Ele, não, vai ser. Eu falei, meu filho, eu não quero ter 10 filhos, 10 meninas. E depois nunca teve esse menino. Eu não quero, não, tá bom, 2 meninas tá ótimo. Ele, não, por favor, vamos ter esse menino. E aí eu comecei a orar, Senhor, não deixe eu engravidar. A não ser que vai ser esse menino, a não ser que ele vai ser um grande homem de Deus, a não ser que ele vai chacoalhar esse mundo. A pastora Lívia, que viu esse menino nascer, que aliás, ela foi a pessoa que estava comigo quando eu fiz o teste de gravidez. Ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo que eu estava grávida. Ela é minha testemunha, que o Victor, ele era desse tamanhozinho, ele profetizava. O Victor nem falava direito, mas ele profetizava. Ele falava coisas que dava medo. Então eu sei que eu recebi aquilo que eu pedi. Mas agora o inimigo está agindo na vida do Victor. Coisas que o inimigo está agindo na vida dele. O inimigo está agindo. Essa viúva aqui, ela não queria dar o que ela achava que era tão precioso. O que era precioso para ela? Uma mão de farinha
e um pouquinho de óleo na botija. Quando ela decidiu, tá bom, vou fazer um bolinho para o homem de Deus. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? Em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Ela estava preocupada com o quê? Com o pão. Que não que ela ia viver, mas que ela ia comer para quê? Para morrer. Mas quando ela decidiu, quer saber, eu vou morrer mesmo? Deixa o homem de Deus comer e morrer, assim a gente morre os três juntos. Era isso que ela pensou. Talvez era isso que ela pensou. Eu não sei se foi isso que ela pensou, mas talvez foi isso que ela pensou. Mas quando ela decidiu, deixa eu dar, o que foi que o homem de Deus falou para ela? Deus falou que não faltará farinha na panela e óleo na botija. Não faltará. Mateus 4:4b fala, mas que nós viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus falou o quê? Não faltará farinha na panela e óleo na botija. A palavra que saiu da boca do homem, de Elias, através de Deus, foi o quê? Que não ia faltar para ela, não ia faltar, até que chuva viesse na terra. E sabe o que aconteceu? Não faltou. Mas, gente, sabe o que foi o pior dessa situação toda? Não faltou, mas a mulher estava agarrada nas coisas materiais. Ela não estava agarrada no que Deus podia fazer. Por que eu digo isso? Porque comida não faltou. E a comida, ela faz o quê? Ela supre o corpo. Porque o filho daquela mulher morreu mesmo assim. Ele morreu mesmo assim. Ele comeu? Comeu. Olha o que a palavra diz. O que a palavra falou? A palavra falou que eles comeram até se fartar. Que eles comeram sem parar. Olha, a palavra falou assim. No versículo 15, a palavra fala que eles continuaram a comer tanto quanto lhe foi necessário. Continuaram a comer tanto quanto lhe foi necessário. Porém, o menino morreu mesmo assim. Às vezes nós estamos segurando o que é mais precioso para nós. E esquecendo o que Deus fala. Esquecendo que Deus é mais precioso. Procurai primeiro o reino de Deus. E todo o resto será acrescentado. Nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho. Nós estamos mais preocupados com as coisas desse mundo. Nós estamos mais preocupados com tudo que está lá fora. E esquecendo de Deus. Esquecendo do que Deus falou. Eu vou falar para vocês. As circunstâncias da minha volta não estão favoráveis. Mas eu me lembro do que Deus falou. Eu olho para José. A história de José. As circunstâncias quando José era escravo não eram favoráveis. Mas eu tenho certeza que ele se lembrava do que Deus falou para ele. Dos sonhos, das promessas. As circunstâncias enquanto ele estava na prisão não eram favoráveis. Mas eu tenho certeza que ele se lembrava das promessas, dos sonhos. As circunstâncias, eu não sei quais são as circunstâncias na sua vida. Talvez nesse momento as circunstâncias não estão favoráveis. Mas uma coisa eu tenho certeza, tem promessa de Deus sobre a sua vida. E serão cumpridas. No momento de Deus vai ser cumprido. No momento de Deus. E chegou um momento que sabe o quê? As circunstâncias não estavam favoráveis quando Deus falou a Abraão, pega teu filho único e vai lá e sacrifica. Dentro do coração de Abraão deve ter ficado, o quê, Deus? Como assim? Depois de todos esses anos que eu esperei esse menino nascer? Depois que eu tive o outro filho, o Senhor falou que não era ele. Mandou eu mandar o menino embora.
Aí eu tive esse filho agora e o Senhor está mandando sacrificar o menino? As circunstâncias dentro do coração dele não eram favoráveis. Quando eu estava ali no hospice, o Senhor perguntou para mim, se fosse seu filho deitado aqui nessa cama, você louvaria dessa mesma maneira? Naquele momento, dentro do meu coração, as circunstâncias dentro do meu coração não eram favoráveis. E quando eu voltei para o hospital no dia seguinte, as circunstâncias não eram favoráveis. E até agora, as circunstâncias não estão sendo favoráveis. Porém, eu digo uma coisa para vocês. Eu lembro das promessas de Deus sobre a minha vida. Eu lembro das promessas de Deus. Eu lembro das promessas de Deus. Quando Abraão subiu no monte, quer saber o quê? Abraão não tinha nada. Ele não tinha nada, ele não tinha um cordeiro. Ele tinha o filho dele, ele tinha o fogo. E ele tinha como que chama o negócio que estava na mão dele? Coite? Como que chama? Cutelo. Era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha. Mas ele tinha confiança em Deus. Que Deus ia providenciar o cordeiro ou ressuscitar o menino. Algo ia acontecer. Ele tinha esperança em Deus. Ele sabia que algo ia acontecer com certeza. Quando nós não temos nada em nossas mãos, sabe qual que é a pergunta que Deus nos faz? Moisés, o que você tem na tua mão? O que você tem na tua mão? Porque Moisés pensava que ele não era ninguém, que ele não tinha condições de fazer nada. Ele era gago e ele pensava, eu não tenho condições. Mas Deus perguntou para ele, Moisés, o que você tem na tua mão? E aquele cajado que ele tinha na mão dele, foi o que ele usou para salvar uma nação inteira. O povo inteiro de Israel, foi o que ele usou para libertar aquele povo da escravidão. E mudar a história toda deles. Um cajado. Um cajado, gente. Um cajado que fez vários milagres. Deus está perguntando para vocês nessa noite, o que você tem na tua mão? Porque muitas das vezes nós falamos nada. Nada. E quer saber? No dia seguinte, eu tive que chegar em casa. E eu gosto muito de falar com o Senhor quando eu estou tomando banho. Eu falo com Ele outras vezes também, gente, calma. Mas eu não sei, quando eu estou tomando banho, parece que eu me sinto que eu estou lavando tudo, não só tomando banho, mas parece que eu sinto que eu estou lavando minha alma, eu não sei, é uma maneira que eu sinto. E eu choro ali, eu me lavo de verdade. E eu estava ali, chorando, falando com Deus. E quer saber? O altar que Abraão foi lá para colocar o filho dele, não era somente um altar físico. Era também um altar dentro do coração dele. E muitos de nós temos altares dentro do nosso coração. E ali dentro daquele banheiro, eu tive que ir no altar dentro do meu coração e sacrificar o meu filho para Deus. E eu tive que chegar para Deus e falar para Ele, quer saber, Deus? Na realidade, se fosse meu filho deitado naquela cama ou deitado em qualquer lugar, eu coloco ele agora aqui, nesse altar dentro do meu coração, e eu sacrifico ele. Porque com a vida que o Victor está levando hoje, eu não sei para onde que ele vai. Essa que é a realidade. E se o Senhor sabe que o Victor não vai ser esse grande homem de Deus que eu sonhei para a vida dele, o Senhor pode levar ele hoje. Porque a eternidade é muito maior do que os 30 anos ou 40 anos que eu tenho de vida, ou talvez menos, que eu falei que eu não consigo viver sem ele. Porque eu estou falando para o Senhor que eu não consigo viver sem ele.
Porém, é pouco tempo que eu tenho de vida aqui nessa terra. E a eternidade que eu vou encontrar com Ele na eternidade é a eternidade, Senhor. Então, se o Senhor quiser levar ele hoje e ele for com o Senhor, pode levar. E assim eu sacrifiquei o Vitor no meu coração. Porque chega um momento que nós temos que sacrificar as coisas que são importantes para nós. Se nós realmente queremos ser filhos de Deus. Porque ninguém vai subir com bagagem. A nossa salvação é individual. A nossa salvação é individual. A minha salvação é individual. A sua é individual. Nós não vamos subir com nossos filhos, com nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos amigos. Nós podemos ajudá-los, influenciá-los, falar com eles, orar com eles, orar por eles, falar de tudo, ser exemplo, fazer tudo o que nós podemos fazer. Porém, Jesus morreu na cruz. Ele entregou a vida dele, uma morte terrível, na cruz, para cada um de nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. E eu tive a certeza absoluta de ensinar a cada um dos meus filhos essa palavra, para que eles entendessem isso. É individual. É individual. Chega uma hora que nós temos que ser como Abraão. E ir lá no altar e falar: Tó, Senhor, isso é o que eu tenho de mais precioso. Eu não sei o que é na tua vida que é de mais precioso. Talvez não é um filho. Talvez é a tua carreira. Talvez é o teu casamento. Talvez é outra coisa. Talvez é até uma coisa material. Uma casa, um carro, eu não sei. Mas às vezes nós temos que chegar ao ponto de sacrificar aquilo no altar e falar: toma, Senhor, é teu. Porque enquanto nós não chegarmos a esse ponto de que o que eu tenho é teu, Senhor, nós não conseguimos servir ao Senhor de todo o coração. Nós não conseguimos. Porque o que nós temos tem que ser absolutamente do Senhor. Quando aquele menino da viúva faleceu, ela foi direto ao homem de Deus. Aí sim ela foi ao homem de Deus. Porque até então a oferta dela foi: pega aí, vamos morrer junto. Foi uma oferta qualquer, pega aí, vamos morrer junto. Mas quando o filho dela morreu, aí sim ela soube ir se derramar aos pés do homem de Deus. Lembrando-se que naquela época não existia contato direto com Deus. Contato com Deus era através de um homem de Deus. E aí sim ela soube ir para Deus. E quando ela chegou no homem de Deus e se derramou a esse homem de Deus, o homem de Deus ressuscitou o filho dela, trouxe o filho dela de volta. E a palavra dela foi que, vamos lá ler para não falar nada errado. Sim, está aqui, no versículo 24. Aí ela falou: agora tenho a certeza de que és um homem de Deus, retorquiu a mulher, e que tudo o que dize é em nome do Senhor, é verdadeiro. Ela falou: tudo o que diz em nome do Senhor é verdadeiro. Então quer dizer, ela viu o milagre da reprodução da farinha, ela viu o milagre da reprodução do azeite, todo dia eles estavam comendo, todo dia estava tendo um milagre na casa dela, ela não viu a mão de Deus. Ela não viu que o homem de Deus era verdadeiro, mas ela teve que ver, ela teve que perder o que era mais precioso para ela. Ela teve que ver aquilo ser ressuscitado, ela teve que ver aquele milagre maior. Primeiro ela teve que perder aquilo, para depois ela poder ver que sim,
que Deus era verdadeiro. Muitas das vezes nós somos assim. Enquanto nós não perdemos o que é mais precioso para nós, nós não conseguimos ver o poder de Deus. Mas não é necessário, gente. Porque Deus é verdadeiro. Deus é poderoso. Deus é grandioso. E nós podemos ver Ele nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, todos os dias. Nós podemos ver a mão magnífica de Deus trabalhando em nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. A única coisa que nós precisamos é estarmos prontos para darmos tudo que nós temos para Ele. Porque sabe o quê? Aquele jovem rico. Lembra do jovem rico que foi lá falar com Jesus? Ele não estava pronto para dar tudo o que ele tinha. Ele não estava pronto. Lá em Lucas 21, do 3 ao 4, você pode ver a história do homem rico. Ele não estava pronto. Jesus Cristo chegou nele e falou para ele dos mandamentos. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo. Ele falou, mas já faço tudo isso, Jesus. Ele falou, então entrega tudo o que você tem. Ele falou, mas isso é difícil. Entrega tudo que você tem aos pobres. Isso é muito difícil. Isso não dá para eu fazer. Isso não dá para eu fazer. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que aquele que quer salvar a sua própria vida já perdeu. E a vida daquele homem eram as riquezas dele. Era o que ele tinha. Era o que ele desfrutava. Essa que era a vida dele. Ele não queria ter vida e comunhão com Jesus. Ele queria ter as riquezas que ele tinha. O que ele possuía. Mas se nós formos ler lá naqueles versículos, se nós formos ler, tem uma coisa bem interessante. Tem uma coisa bem interessante lá. Que quando Jesus está falando com ele, vamos abrir. Vamos abrir lá. Alguém pode abrir ali para mim? Ou vamos só abrir na Bíblia mesmo? Alguém abre aí na Bíblia. Marcos 10, 17 e 25. Eu quero ler só o 19. Jesus fala assim: tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante aqui? É que de todos esses mandamentos que Jesus falou, tem 2 mandamentos que Jesus deixou de fora. Que foi, amará o teu Deus. E não falou para ele. Amará o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amará o teu próximo. Porque esses eram os mais importantes. E Deus não falou isso para ele. Porque Jesus não falou isso para ele. Porque Jesus já sabia que ele era incapaz disso. Porque se ele fosse capaz de amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento e amar o próximo, ele seria capaz de dar as coisas que ele tinha. Vamos ficar em pé? E eu acho que é isso que está mais faltando dentro de nós hoje em dia. Amar a Deus e amar ao próximo. Nós estamos tão apegados às coisas desse mundo. Nós estamos tão apegados ao que nos dá mais valor. Nós estamos tão apegados ao que é nosso. Nós estamos tão apegados àquilo que Jesus falou, que o ferrugem vai comer, as traças vão comer. Nós estamos tão apegados a essas coisas. Nós estamos muito apegados, nós estamos esquecendo da eternidade.
A eternidade é o mais importante. A vida aqui é curta. Nós estamos demasiadamente apegados às coisas desse mundo. Vamos nos lembrar que Jesus está voltando. O tempo aqui é curtíssimo. A nossa mente não consegue medir o que é eternidade, porque eternidade é um tempo que nós não conseguimos medir. Nós precisamos orar. Espírito Santo, me ajuda a desapegar das coisas desse mundo. Me ajuda a desapegar da minha família. Me ajuda a desapegar das coisas que eu amo demais aqui. Porque tudo que eu amo demais aqui é passageiro. Me ajuda a desapegar. Porque as coisas que nós amamos demais aqui são as coisas que vão nos impedir de chegar ao céu. São as coisas que vão nos impedir de morar com Cristo. Nós estamos tão apegados com tudo que está aqui. Mesmo que seja um filho, eu tenho que me desapegar. Eu tenho que me desapegar. Porque sabe o quê? Mais importante do que os meus filhos, do que viver com os meus filhos aqui nessa terra, do que beijar meus filhos todos os dias e estar com eles o tempo inteiro, é a salvação, é a eternidade, é o depois daqui. O que vai ser depois daqui? Isso que é o mais importante. É como aquela pergunta que fizeram para Jesus. Jesus, tem aqueles irmãos, todos eles casaram com a mesma mulher. Quem vai ficar com a mulher depois da vida? Jesus falou, vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada. Não vai ter isso depois. Ninguém vai ficar com aquela mulher. Vocês não entendem nada. Eu acho que nós não estamos entendendo nada. Então, eu estou aqui para declarar para a igreja que sim, não importam as circunstâncias em que eu estiver, não importa as circunstâncias que minha vida estiver, sim, eu vou cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias, não importa. Que mesmo não sabendo o que vai ser amanhã, eu vou amar o meu Deus. Eu vou amar o meu Deus. Vamos fechar os nossos olhos. O Senhor é tão bom, ó Pai querido. Nós te louvamos. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Senhor. Tu és grandioso, ó Pai.